Salve, salve, turma, tudo bem? Nossa aula 3 hoje sobre vocabulário indo além das palavras. Hoje a gente vai falar um pouco sobre como soar mais natural e profissional na escrita e na fala acadêmica, né? A gente vai ver um tema muito pouco conhecido aqui no Brasil, porque os cursos não dão muita ênfase. É um tema chamado collocations. Aqui no Brasil, a gente conhece esse tema mais pelo nome de regência, né? A gente tem dois tipos principais, né, de regência, que é a regência nominal e a regência verbal, ou seja, quais palavras combinam melhor com quais outras palavras no idioma. Esse é um tema muito importante para nós que buscamos um domínio da língua inglesa, por quê? Porque ele traz um uso mais natural da língua. Por isso que é tão importante para a gente entender, às vezes, sobre que palavras vão combinar com quais, né? De forma que a gente use uma língua mais natural, mais fluida, né? A gente falou um pouquinho sobre fluência, né? A gente pensa muito que fluência, às vezes, é, por exemplo, falar rápido, mas não. É falar de uma maneira que flua, né? De uma maneira natural. Perfeito? Bom, iniciando a nossa troca, a gente vai para a nossa primeira parte aqui, importante, né, para a gente falar sobre esse tema de hoje, que é justamente a compreensão do que são essas collocations. Depois vamos dar uma olhadinha nos tipos de collocation, acho que são os mais comuns, né, nos textos acadêmicos, e vamos ver uma listinha, né, de Academic Collocation List, né, uma listinha de collocations acadêmicas, né? E aí vai ter atividades práticas e exercícios, como sempre, né? Que fica como tarefa de casa, né? Para vocês entregarem ao longo da semana na plataforma Google Sala de Aula, perfeito? Bom, iniciando, tô passando aqui para a próxima. Collocations são essas palavras que se colocam juntas, né? São pares ou grupos de palavras juntas no idioma. Então, você tem vários tipos de collocation, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas, basicamente, o que a gente tem, né? Quando você diz assim, vou fazer uma pesquisa, né? Em inglês é do a research. A gente não usa, por exemplo, o verbo have a research, é sempre do. Então, outros exemplos de collocation estão aqui, ó. Strong coffee, que é o café forte. Powerful engine, que é um motor potente. Heavy rain, em português é chuva forte. Já em inglês se fala heavy rain, heavy é pesado, né? Ou seja, eles não usam strong rain, que seria chuva forte. Make a decision, tomar uma decisão. Eles falam fazer uma decisão. Percebe a diferença? Então, aqui no lado tem um quadrinho com outros exemplos, né? Flexible working hours, que são as horas flexíveis, né, de trabalho. Minimum wage, é o tal do salário mínimo, como a gente fala. Work-life balance, que é o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Temporary contracts, um contrato temporário. Foolproof solution, né? Então, vários outros exemplos, né, de collocation para você conhecer. E pode até pesquisar, quem tiver dúvidas, pergunta lá na plataforma Google Sala de Aula. Espero que vocês já tenham conseguido acessar, né? Mas qualquer dúvida, só me perguntar no grupo do WhatsApp, ok? Bom, vamos para a próxima. Outro ponto, acho que importante, né, para a gente trocar na nossa aula sobre o uso das collocations é uma coisa que normalmente é ignorada, né, por estudantes brasileiros, como eu estava falando, porque os cursos não dão muita bola, né, para esse tema. O pessoal não acha muito relevante, então acaba que não se enfatiza, não se fala sobre, e aí a gente acaba fazendo às vezes 5, 6, 7 anos de cursinho e saindo sem fazer uma conexão real desses temas. Por isso que eu cheguei até a comentar, né, que o cursinho de inglês muito longo nem sempre é uma boa ideia, porque muitos temas importantes acabam ficando de fora do currículo. Então, olha só, collocations frequentes na academia, está aqui, para a gente poder refletir sobre, e a gente vai comentar um pouquinho sobre elas,
quais são esses collocations que são mais comuns, né, no ambiente acadêmico. E aí vamos dar uma olhadinha sobre isso. E aí vamos ver também o que é importante para uma boa escrita acadêmica, né? Como que esse tema da collocation se conecta com uma boa escrita acadêmica. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Justamente para a gente alcançar intencionalidade no uso da língua. Eu acho que isso falta muito no Brasil. Às vezes a gente faz um curso longo, a gente fica fluente no idioma, mas a gente não tem intencionalidade. Ou seja, a gente não tem um domínio real do idioma. Por isso que é tão importante falar sobre isso, né? Então, falei isso só para recapitular, né? O que a gente vai fazer. Bom, vamos lá então. Além dessas palavras isoladas que a gente sabe, é importante conhecer como combinar as palavras. E aí a collocation entra como um tema muito importante. Elas vão demonstrar o nosso domínio na língua. Os artigos acadêmicos, por exemplo, eles mostram que quando você tem uma escolha correta das collocations, você mostra domínio, precisão e maestria da língua, né? Um terceiro ponto também é que na sua especificidade acadêmica, você vai demonstrar maior controle, né? Não apenas no inglês geral, né? Mas na sua área de expertise. E nisso o collocation é fundamental. É por isso que muita gente que é fluente não necessariamente tem um bom posicionamento acadêmico, porque ser fluente significa saber usar a língua. Porém, não necessariamente saber usar com intencionalidade na tua área de expertise. E o collocation vai te ajudar nisso. Olha alguns exemplos de comparação aqui, ó. A big problem. Todo mundo vai saber falar isso, um grande problema. Agora, se você diz a significant problem, isso mostra um maior domínio do idioma. A mesma coisa, do a study. Todo mundo sabe que do a study é fazer um estudo. Mas se você diz conduct a study, percebe? Conduzir um estudo é um uso mais qualificado da língua. E da mesma maneira, make a change, fazer uma mudança. Todo mundo, em geral, sabe usar a expressão make a change, mas só quem tem o domínio de collocations vai dizer implement a change, que é uma maneira muito mais intencional de usar o idioma e vai te trazer muito mais autoridade. E aí tem um gráfico importante para nós que mostra como que a frequência das collocations vão aparecer dependendo do texto. Então, ó, em artigos acadêmicos, elas são muito frequentes, 85% em comparação a textos jornalísticos e na própria conversação. Então, na academia, collocations é um tema muito útil. Então, ele precisa fazer parte do teu vocabulário. Perfeito? Bom, vamos para o próximo ponto, porque eu acho que ele vai trazer um certo controle também maior e um certo domínio do teu uso da língua. Então, acho importante a gente entender como que essa collocation vai te dar essa forma, né, mais autônoma de usar o idioma, que são as collocations que são frequentes na academia. Então, olha só, geralmente, elas são importantes nos artigos acadêmicos, né, essas collocations. E aí, quando você conhece o uso delas, você pode dominar a língua com precisão no registro formal, que isso vai te posicionar melhor quando você fizer, por exemplo, um curso fora, ou até mesmo um intercâmbio, ou um doutorado, sanduíche, né, em outro país. Isso vai ser muito importante ter esse domínio. 4 categorias mais comuns. Quando tem um verbo e substantivo, exemplo, conduct a research, draw conclusions, ou então adjetivo e substantivo. Significant results, key findings, né, que são descobertas essenciais. Advérbio e adjetivo, como, por exemplo, statistically significant, ou seja, estatisticamente fundamental. Ou então, substantivo e substantivo, que é research paper, que é um trabalho de pesquisa, ou data analysis, análise de dados, ok? E aí você tem também
Outra comparação entre o inglês geral e o inglês acadêmico, como a gente comentou antes, big problem, significant problem, do a test, conduct experiments, look at data, analyze data. Percebe que entre look, que é olhar, e analyze é muito mais qualificado, né? Uma maneira mais assertiva de usar o idioma. Good results. A palavra good, ela é muito básica. Então, você que é um estudante acadêmico, é melhor usar favorable outcomes. Results também é básico. Outcome é um modo mais qualificado de usar a língua. Percebe a diferença? Então, esse é o nosso alvo nesse curso. Ter uma autonomia maior no uso do idioma. Bom, agora vamos para as atividades práticas, né, que é onde eu queria chegar para te colocar a mão na massa. Você pode pesquisar esse assunto das collocations. Se surgirem dúvidas, leva lá no Google Sala de Aula que a gente comenta junto. Mas existe a Academic Collocation List, ACL, ACL, abreviação, que é uma lista de 2.469 collocations mais comuns, mais frequentes no inglês. E ela foi criada justamente por um vasto corpus, né, de textos, e é uma ferramenta valiosa para você que quer expandir o teu vocabulário, e é muito útil para encontrar essas combinações de palavras que você pode ver num abstract, numa discussão, numa conclusão, e não saber utilizar. Então, fica a dica aí para você pesquisar a Academic Collocation List, ok? Vou colocar essa referência também no nosso Google Sala de Aula, para que todo mundo se aprofunde nesse tema tão importante e essencial no aprofundamento do estudo acadêmico, ok? Então, fica aí essa dica fundamental para todos. Agora, combinações-chave, né, para sua pesquisa, que vão fazer toda a diferença. Cada seção desse artigo acadêmico, ele tem collocations específicas. Então, no abstract, conduct a research é importante, provide an overview. Só que, como a gente viu, são verbos comuns. Se você quiser aprofundar, aprimorar o uso, ó, comprehensive overview, key findings. Na parte de metodologia, employ a method, use an approach. Substantivos e advérbios importantes, qualitative approach e quantitative approach. Agora, para falar de resultados, present the results, demonstrate a finding, significant improvements, clear support, né, na área de substantivos e advérbios. Agora, quando você fala da discussão em si, highlight the importance, ou seja, destacar a importância, provide new insights, prover novos insights, substantial contribution, ou seja, uma contribuição relevante, robusta, future research, ou seja, futura pesquisa, ok? Então, muitas expressões que a gente já viu até aqui que são importantíssimas para você aumentar o teu repertório acadêmico. Aqui, ó, parte da prática, você vai fazer essas atividades e vai colocar as respostas lá no Google Sala de Aula. E também, se preferir, no Google Forms. E quem preferir também pode escrever e me mandar, né? Tanto no privado como por e-mail, vocês podem escolher. Mas eu vou colocar no Google Forms para ficar mais fácil, tá bom? Então, essa é a primeira parte, preenchimento de lacunas. Você pode pausar, né, aqui essa tela e ir fazendo com calma, no seu tempo, e enviar as respostas ao longo da semana. Perfeito? Então, tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 and 5. E aí tem um banco de palavras embaixo para você poder entender quais expressões fariam mais sentido. Você vai completar essas frases com as collocations adequadas do banco de palavras. É interessante, ó, que as frases estão em português. Então, você vai entender como você usaria essas expressões em inglês nessas frases, né? Quais expressões em inglês complementariam aqui? Então, é um exercício duplo de preencher lacuna e de contextualizar as frases, né, os contextos nos dois idiomas. Então, está bem desafiador aqui
para você essa questão. A próxima, muito desafiadora também, é de associação. Você vai conectar o skimming, que a gente já comentou, o scanning, a leitura ativa e a inferência para resolver qual definição faria mais sentido. A gente chegou a comentar, né, que o skimming é para buscar a ideia geral, o scanning, buscar informação específica, a leitura ativa é quando você vai realmente dar aquela focada com maior intencionalidade, e a inferência é quando você vai deduzir, né, o contexto ali para entender do que está falando, né? E agora tem questões de múltipla escolha para você. Letra A, number one. Qual dessas opções não é uma característica da coesão textual? Qual técnica é mais adequada quando você precisa ver rapidamente se um artigo científico é relevante para a sua pesquisa? E a 3, quais das seguintes collocations é mais apropriada para a seção de metodologia de um artigo científico? Ok? E aí, por último, verdadeiro ou falso. Ó, 1, 2, 3, 4 and 5. 5 perguntas aqui para você. Você pode pausar a tela para fazer com calma e vai enviar as respostas para mim através do Google Sala de Aula ou do Google Forms. E também tem um grupo do WhatsApp para enviar suas respostas, ok? Eu vou colocar um formulário ali no nosso Google Sala de Aula para ficar mais fácil para você responder essas perguntas, tá bom? Qualquer dúvida, é só enviar no grupo do WhatsApp ou no Google Sala de Aula para a gente poder trocar juntos. Então, a gente tem até a próxima segunda-feira para enviar essas respostas sem pressa. Qualquer dúvida, qualquer questão, é só me procurar e a gente tira as dúvidas junto. Então, a gente se encontra na próxima aula. See you later. I hope you have an amazing week. Desejo uma ótima semana a todas as pessoas que estão acessando o nosso curso. Qualquer dúvida, a gente se fala no grupo do WhatsApp ou no Google Sala de Aula. Um abraço e até a próxima segunda-feira. See you. Goodbye.